Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo review de Fruits Basket. Hoje nós vamos conversar sobre o episódio 7, que a gente estava esperando que fosse um episódio assim meio que turbulento, mas aparentemente ele foi um episódio assim mais calmo. E a gente não pode baixar a guarda ainda porque aqui tá lá e alguma coisa pode acontecer. E já aconteceu, né? O que foi mostrado no começo do episódio, ela encontrou o Yuki ele saiu pra passear e ela encontrou o Yuki na beira da praia e falou algumas asneiras pra ele, no ouvido dele, que a gente sabe que ela nunca fala nada que preste pra esse menino. E aí ele já ficou todo assim, tipo, mano, sai daqui, não, você não vai conseguir me convencer com seu papo furado, com essas suas palavras furadas. Eu sei que tem luz, eu sei que eu não vivo na escuridão e você não vai conseguir me arrastar pro fundo do poço de novo. E aí a gente vai lá pra praia onde estão a Toru, a Kissa e o Hiro, e eles estão conversando, o Hiro tá falando no telefone, tá falando com a mãe dele, aparentemente, e de repente ele fala pra elas que a mãe dela tá esperando um bebê. E ela já fica, oh meu Deus, você vai ter um irmão, você vai ser o irmão mais velho, ai que legal, que felicidade, isso e aquilo. E elas ficam tratando como se fosse ele o grávido, né? Agora você vai ter que educar ele bem, vai ter que não sei o que, ele não, mas é minha mãe que tá grávida, não sei eu não. E aí o Shigure aparece, ele chega do nada, né? Porque ele tinha ficado pra trás, resolveu ir depois, aí ele chegou lá e falou pra todo mundo que tinha chegado, que a Akito já tava lá, perguntou onde estavam os meninos, aí a Toru falou que eles tinham ido comprar melancia pra eles fazerem uma brincadeira na praia. E aí ele falou que ia ficar lá só olhando as meninas de biquíni, né? Que o passatempo dele era ficar olhando as meninas de biquíni e ficar tirando sarro da cara do Hiro, do Kyo, né? Porque ele adora, esses dois são dois bocós, eles são dois, sabe? Tipo, e ele adora ficar tirando sarro da cara dos dois. Aí eles estavam indo pro lugar lá onde eles iam quebrar as melancias e uma medida tava falando, nossa, que legal, a mãe do Hiro tá grávida, a gente vai quebrar as melancias pra comemorar, em comemoração ao novo neném que vai nascer, e a mãe dele pode ficar tranquila. Ele falou assim, vai ser chato porque ele não vai conseguir abraçá-la, né? Mas agora ela pode ficar tranquila, porque como os 12 animais dos zodíacos já tinham nascido, as pessoas envolvidas nessa maldição já tinham todas nascido, estavam todas vivas, então não tinha possibilidade de nenhuma outra criança nascer amaldiçoada, então todas iam nascer normais. Mas tipo, ele falou assim, não tem problema porque a mãe dele adora ele, ela viu ele, quando viu ele cabritinho, ela gostava de cabras e falou que ele era muito fofinho, isso e aquilo, e você fica pensando, a pessoa, ou ela tem que estar muito desequilibrada, ou ela tem que estar muito equilibrada, porque você dar à luz a um bebê que você tá esperando que venha um filho seu e de repente nasce um cabrito, imagina a sua mente como que não vai ficar, um cabrito ou qualquer outro bichinho que nasça do zodíaco lá, né? Imagina como que a mente dessa pessoa não fica. E aí a Toru, ela fica pensando, né? Ela fala assim, nossa, parando pra pensar assim, eu não sei nada sobre as mães, sobre os pais de ninguém, assim, eu não sei nada sobre a família de ninguém aqui. Eu sei assim o que eles me contam, um pouco que me contam e eu não sei nada. E eu fico falando assim da minha mãe toda hora, isso e aquilo. Acho que foi por isso que o Hiro ficou se sentindo tão irritado e perguntou se ela não sabia falar de outra coisa senão da mãe. E aí eles foram quebrar melancia, fizeram lá os negócios, falaram que precisava de uma vara, de uma venda, e ninguém tinha vara, ninguém tinha venda. Aí o Haru foi lá e quebrou com a mão mesmo, e a Toru foi tentar quebrar com a mão também, quase quebrou a mão, é óbvio, né? Mas aí ela lembrou que ela tinha brincado disso com a mãe dela, mas antes que ela pudesse terminar a frase, ela disfarçou, porque ela falou assim, mano, será que eu posso ficar falando só da minha mãe? Será que eles não se sentem incomodados? Será que eu não incomodo as pessoas falando o tempo todo, porque eles têm vários problemas com os pais dele, e eu fico falando o tempo todo da minha mãe, da minha relação com a minha mãe, que era boa, que era isso, que era aquilo, que a gente brincava, que não sei o que, e será que isso não incomoda eles? Aí ela parou no meio do caminho, e aí o Kyo já percebeu o que estava acontecendo. O Hiro falou, putz, mano, eu falei merda, agora ela tá se sentindo culpada, agora ela tá preocupada. E aí eu sei que eles resolveram quebrar as melancias e foram deitar, né? Tipo, depois de brincar lá, eles se cansaram, o Momiji, criança, né? Nossa, quem vê pensa que o Momiji é uma criança, mas ele é um adolescente. Aí ele foi dormir junto com as crianças, que são crianças de verdade, né? Que é o Hiro e a Kissa, e eles estavam dormindo lá no meio do salão, né? No meio da sala da casa. A Toru foi lá, cobriu os dois, né? E ela ficou, tipo, pensando, né? Nossa, não sei nada sobre eles. E aí o Yuki ficou observando ela lá do lado de fora e resolveu que ele ia dar uma caminhada, que foi a caminhada que ele fez lá no começo do episódio. E aí o Haru ficou só observando o Yuki assim. E a Toru dentro de casa foi interrompida em seus pensamentos pelo Kyo, que perguntou o que estava acontecendo. Que ele sabia que ela não estava normal, que ela estava muito preocupada. Ele falou, você está se preocupando demais, é por isso que você não está falando da sua mãe, você está preocupado com alguma coisa, o Hiro te falou alguma merda. Você não precisa ficar preocupada, você não precisa se sentir incomodada por causa disso, porque a gente tem problemas com os nossos pais e você acha que a gente está tendo algum problema com você falando sobre isso. Aí ela falou que ela estava mesmo, né? Ele falou assim, eu sei que você se divertiu com a sua mãe, né? E ela contou a história
história de que ela não achava melancia, a mãe dela quebrou um vaso no meio da viagem, aí eles resolveram fazer isso em casa e no final ela quebrou o pai dela, né, que é a foto do pai que tava no altarzinho lá. E aí no final elas cortaram a melancia e comeram juntas e que aquilo foi muito divertido. E ele falou assim, você pode falar dela, não tem problema. E ela pegou e falou se podia perguntar sobre os pais do Kyo, né? Porque ela não sabia de nada, de ninguém ali. Então ela tá sentindo curiosidade de perguntar, de saber um pouco mais sobre isso. Ela perguntou, e você, como que era com seus pais, né? E ele falou que foi separado do pai dele quando ele era, assim, tipo, ele fazia uns 2 anos que ele não via o pai dele. E que a mãe dele fazia muito mais porque ela morreu num acidente quando ele tinha uns 4, 5 anos. Mas desse acidente a gente sabe que não foi bem um acidente, né? Que a gente sabe que ela mesmo tirou a própria vida. Só que por enquanto ele não quis falar isso pra Toru. Ele preferiu dizer que foi um acidente pra não deixá-la muito mais preocupada e muito mais chateada. E aí eles começaram a conversar, tal, e ele falou: "Já falei pra você, quando você quiser se abrir, quando tiver alguma coisa te incomodando, você pode falar comigo, eu vou te ouvir, né?" E aí os dois ficaram conversando lá dentro, naquele climinha assim, tipo de namorados, a gente sabe que os dois se gostam, tal. E aí o Shigure chega e fala pra todo mundo que é pra todo mundo se vestir, que ele vai levar eles pra cumprimentar a Kito, que tinha chegado lá na casa. Ela ia ficar na casa, no anexo da casa do outro lado, e era pra todo mundo que era do Zodíaco ir lá cumprimentá-la, menos a Toru, que não era da família, e o Kyo, que não faz parte do Zodíaco. E aí todo mundo se trocou e foi visitar a Kito. O Momiji tava tipo assim, meu Deus, a gente tem que fazer isso mesmo, sabe? Ele tava indo de boa, todo mundo falando pra ele que ela não gosta do Momiji, não sei porquê, não sei se é porque ele parece infantil ou ele não é um homão assim, né, à vista da Kito. Mas ela detesta ele. E ele fala, tá bom, vamos logo fazer esse negócio, porque eu queria voltar. Ele fica pensando na Toru, ele acha que era um porto seguro. Ele, tipo, é a família dele, ele gosta muito dela, gosta como irmã, e ele queria muito voltar para aquele ambiente seguro, aquele ambiente feliz, do que ficar lá naquele ambiente da Kito. Aí eles chegam na casa, o Shigure ele deixa as crianças num quarto e vai ver o que estava acontecendo, onde estava a Kito, né? Ele conversa com o Hattori dá uma bronca nele, porque fala por que ele fez isso, inventou de colocar a ideia na cabeça da Kito para ela descer para casa de campo, lá para casa de verão, lá, e encontrar todo mundo aqui, que ela ia fazer alguma coisa pra Honda, que não era pra ele ficar maltratando nem a Honda, nem o Kyo, nem o Yuki, que ele era muito maldoso. E ele falou, não, é que você é muito bonzinho, Hattori, e eu sou o estrategista, então a gente sabe que o Shigure, ele tá aprontando mesmo alguma coisa que está relacionada com essa coisa da maldição. Eu não sei o que ele quer fazer, mas algo me diz que está relacionado com o fato dele querer ficar com a Kito, e por causa da maldição ela não pode ficar com ele. E aí o Shigure, ele vai até o quarto da Kito, a Kito tá lá com o Kureno, aí ela pede pro Kureno ir embora, e vai lá pra cima do Shigure, e aí ela fica abraçando o Hattori, que tá junto com o Shigure, fica naquela estrigação, e tipo, gente, eu não entendo, eu não suporto essa menina, ou o menino, não sei. Ela quer um harém só pra ela, não é possível, porque ela maltrata todas as meninas, e todos os meninos ela faz questão de deixar todos perto dela, de ficar agarrando, de ficar abraçando, de ser aquilo, daquele jeito possessivo, como se eles só pertencessem a ela e a mais ninguém. E aí eles vão lá, levam a Kito até o quarto onde estavam o Momiji, a Kissa e o Hiro, pra cumprimentá-la. A Kissa totalmente apavorada, porque ela tá morrendo de medo da Kito ir lá visitar a Toru e fazer alguma coisa contra a Toru, porque ela já apanhou da Kito e ela sabe que ela detesta mulheres, então ela tá terrivelmente apavorada, achando que ela pode fazer alguma coisa com ela. Ela quer sair dali o mais rápido possível, ela quer que a Kito vá embora o mais rápido possível, porque ela não quer que nada aconteça com a irmãzinha dela, a irmãzona dela. Aí volta pra Toru, que tá preocupadíssima com o pessoal, que ainda não voltou, inclusive ela foi fazer o almoço, e o Kyo falou que nunca tinha comido panqueca na vida, e aí ela foi lá e fez panqueca pra eles comerem, tal, e coisa, e ela tava preocupada porque ninguém retornava, e onde tava o Yuki, que o Yuki é o mais afetado. Ela lembrou o quão afetado ele ficou quando a Kito visitou a escola, e ele ficou apavorado quando ela chegou perto dele, então ela ficou super preocupada e falou que ia sair pra procurar onde eles estavam para esperar eles lá do lado de fora. Aí ela ficou andando na praia, divagando nos pensamentos, lembrando o que tinha acontecido com o Yuki, e o Yuki acabou encontrando ela no meio da praia, né, e aí eles acabaram vendo uma chuva de meteoros. O Yuki falou que finalmente ele tinha aberto a tampa dele, que era uma coisa simples e por isso era tão difícil de fazer, porque ele se sentia confortável com a Toru quando ela estava perto, que ela sempre esteve lá por ele, ela sempre ouviu ele, sempre ouviu as reclamações dele, as dores dele, tudo que ela fez por ele, era muito agradecido por isso. Que aquela lembrança, assim, que quando ela guardou o boné
dele, daquele dia que ela se perdeu e ele ajudou ela a encontrar onde era a casa dela. Foi a primeira vez na vida que ele se sentiu útil, porque a Akito ficava falando que ele era um inútil, que nunca ninguém ia se aproximar dele, que ele tinha que viver na escuridão, isso e aquilo. E aquele dia que ele fugiu, que ele encontrou aquela menina perdida e ajudou ela a chegar em casa, ele se sentiu útil de alguma forma. Aquilo foi o dia mais feliz da vida dele. E por coincidência, isso aconteceu com a Honda, né? Tipo, foi a Honda que ele encontrou. E ele falou, nossa, como assim, né? Que o mundo é tão pequeno, ele dá tantas voltas, que a menina que eu encontrei perdida quando eu era criança é a menina que tá me salvando aqui agora quando eu sou um adolescente, adulto, né? Aí ela falou assim, mas se você tá tão feliz, se essas memórias são tão preciosas, se isso é tão precioso pra você, por que que você parece triste, né? E aí ele falou que ele tava triste justamente por ela ser tão importante pra ele, porque ele sabe bem que por ela ser importante pra ele, em algum momento ele vai ter que escolher entre a felicidade dela e voltar pra mansão talvez, pra não enfurecer a Akito, pra Akito não fazer nada contra ela. Pelo menos é o que eu acho que vai acontecer. Ou o que eu acho que ele pensa. E no próximo episódio, que foi intitulado Bem, é verdade, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Provavelmente essa interação entre a Akito e as pessoas que estão nessa casa vão continuar acontecendo. Provavelmente ela vai dar um chiliquezinho básico, daí vai querer visitar a Honda lá na casa principal e vai causar um belo de um tumultozinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Se gostou, deixa aí um comentário e me diga o que você está achando dessa história. Não se esquece que agora você pode se tornar um membro do canal e nos ajudar clicando no botãozinho aí embaixo ou no link na descrição. Aí você vê as recompensas e ajuda se puder. Não se esquece também que você nos ajuda muito se inscrevendo se ainda não é inscrito, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando aquele like maroto e também nos seguindo lá nas redes sociais e na aba de comunidade onde a gente posta os vídeos e notícias sobre esse mundo de animes e games. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!